Boa noite. Mega operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio contra a narcomilícia, que atua em comunidades da Zona Oeste do Rio, termina com 6 presos. Um deles, um cabo da Polícia Militar da Ativa, acusado de manter a segurança dos criminosos. O principal alvo, um capitão da PM, está foragido. E um bilhete salvou a vida de uma mulher mantida em cárcere privado por 8 anos. O marido dela foi preso em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. E hoje, o governador do Rio, Wilson Witzel, foi ouvido pela Polícia Federal no aeroporto do Galeão, na zona norte da cidade. E no futebol vai ter mais jogo. Fluminense leva a Taça Rio e agora disputa com o Flamengo o título do estadual. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. E eu te espero, hein? Ameaças de morte, porte ilegal de armas e interferência em ações da polícia. A TV Bandeirantes obteve com exclusividade conversas telefônicas entre milicianos que revelam todos esses crimes. E hoje a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, fez uma operação contra esse bando e 6 mandados de prisão foram cumpridos. Narcomilícia, organização criminosa, alvo da operação, formada por milicianos e traficantes. O bando atua em várias comunidades de Vargem Grande e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. No centro das investigações, o capitão da Polícia Militar, Leonardo Magalhães Gomes da Silva, apontado como chefe da quadrilha. A polícia esteve na casa dele num condomínio em Vargem Grande, mas o imóvel estava vazio. Vizinhos contaram que ele teria se mudado para Búzios. Agentes seguiram para a região na tentativa de capturá-lo, mas não tiveram sucesso. Ele é considerado foragido. Escutas telefônicas obtidas com exclusividade pelo Jornal do Rio mostram claramente o envolvimento de agentes públicos que se aproveitam de seus cargos no crime e a ameaça a policiais civis envolvidos na investigação. A conversa é entre Ana Lúcia da Silva Alves, presa na operação, e o filho dela, o miliciano Gabriel da Silva Alves, que também está foragido. Parei minha moto na calçada. Aquele cara que eu te falei que é doido, que dá tiro pro alto tudo aqui. Veio meter um cadeado na minha moto e falou que eu estava preso por estar na calçada, que eu tô 3 anos de cadeia. Aí eu liguei pro Biro, liguei pro capitão, o capitão veio aqui, falou com ele, e ele falou que é civil e que eu tô preso. Aí o capitão falou que vai fazer os contatos dele e foi lá pra delegacia fazer os contatos. Caramba, tem que dar uma coça nesse cara. Tem que matar ele uma semana, mas pode ficar tranquilo. Tá bom. Tchau. Tchau. Biro, citado na escuta, é o cabo da PM Fernando Mendes Alves, que atuava no programa Centro Presente. Ele foi preso em casa, em Vargem Pequena. Já o capitão é o policial Leonardo Magalhães. É muito importante que eles sejam presos e respondam presos para a segurança não só da sociedade, como também dos policiais que participaram da investigação. As investigações apontam que essa organização criminosa era dividida em núcleos e muito bem estruturada. Cada um dos integrantes tinha uma função diferente, mas todos agiam sempre com muita violência. O grupo é investigado por vários crimes, entre eles extorsão, agiotagem, corrupção, homicídio e tráfico de armas e drogas. As investigações começaram em dezembro de 2018 com a apuração da morte de Marcos Vinícius Calisto em Vargem Grande por contrariar os interesses dos criminosos. O capitão Leonardo era o chefe da quadrilha. Biro, o braço direito dele, era quem garantia a proteção do bando e decidia os rumos a serem tomados. Outras 4 pessoas ligadas ao grupo também foram presas. Qualquer agente do Estado que tentasse limitar a atuação criminosa desse bando, eles agiam com violência, com truculência, inclusive dados a ponto que eles teriam um plano para matar um policial civil que vinha investigando e vinha tentando reprimir esse bando. E uma mulher foi salva do cárcere privado graças a um bilhete que ela escreveu pedindo socorro. A vítima estava presa em casa e era ameaçada há 8 anos pelo marido. O bilhete, escrito à mão pela vítima, relata a rotina imposta pelo próprio marido. Ele fica o tempo inteiro atrás de mim, vendo o que eu faço e me ameaçando. Em outro trecho, a mulher afirma que já tinha procurado a ajuda da polícia por telefone no ano passado, mas precisava concretizar a denúncia na delegacia. No final da carta, a vítima conclui: "Não tenho como sair, estou sendo torturada psicologicamente, moralmente
e passando por constrangimentos horríveis. Mas todo esse sofrimento terminou na última quarta-feira. O agressor, Henrique Prado, foi preso pela Polícia Civil na residência do casal em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, o homem não ofereceu resistência e não quis responder aos questionamentos dos agentes. A vítima fez uma foto do bilhete com o celular do filho e enviou a um parente que procurou a delegacia de atendimento à mulher. Ela relatou que sofria as agressões há pelo menos 8 anos e não podia contar para ninguém o que vivia. O cárcere privado, ele te tira a liberdade e ela não tinha de falar, de se comunicar com os familiares. Ela sofria com uma máscara de vida normal. Henrique Prado foi preso em flagrante por cárcere privado com pena de 2 a 5 anos. Mas a polícia também investiga outros crimes, como lesão corporal. Quem ama não faz essas coisas, entendeu? Isso que eu quero que as mulheres abram os olhos. Aconteceu com ela, mas comigo não vai acontecer. Não é assim. É importante que se denuncie, que se ame. A pessoa tem que se amar para evitar uma morte, né? O que a gente não deseja. E a Polícia Federal prendeu mais um homem que armazenava e compartilhava imagens de abuso e exploração sexual infantil na zona oeste do Rio, só que dessa vez em Bangu. Esse criminoso pode pegar mais de 20 anos de prisão, dependendo aí do resultado das investigações. Imagens de abuso e exploração sexual infantil. Foram arquivos como esses que agentes da Polícia Federal encontraram na casa de um homem de 65 anos preso em flagrante em Bangu, na zona oeste do Rio. Além de armazenar as imagens, o criminoso compartilhava o material pela internet em rede internacional. Por esse motivo, ele pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. O suspeito estava acompanhado de advogado durante as diligências flagradas hoje. E ele confessou, porque foi encontrado um vasto material. E como se tratam de provas técnicas, dificilmente um suspeito ele consegue realmente negar. Ele convivia de uma forma mais constante assim, com crianças. Na tentativa de não ser pego, o criminoso usava uma espécie de internet invisível para fazer de forma anônima o compartilhamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. O homem foi ouvido pela polícia e depois transferido para uma unidade penitenciária. Agora, os investigadores vão apurar se ele também praticava outros crimes, como estupro de vulnerável e produção das imagens com conteúdo sexual infantil, que podem aumentar a pena para mais de 20 anos de prisão. E o governador do Rio, Wilson Witzel, prestou depoimento hoje à Polícia Federal lá no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Clara Neri, que está ao vivo. Vamos falar com ela. Oi, Clara, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Isso mesmo. O governador do Rio, Wilson Witzel, prestou depoimento aqui na sede da Polícia Federal, no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio, por cerca aí de 1h30. Ele chegou aqui de helicóptero, porque ele estava cumprindo a agenda em Nova Friburgo, na região serrana. Quem também esteve por aqui foram os 2 advogados de defesa do governador. E agora, sobre o que ele prestou depoimento aqui, essa é a questão, porque há 2 versões, Yasmin. A versão que a defesa dele, a assessoria de comunicação dele, informou aí que foi a respeito de atividades da Polícia Militar e também da Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. Ele foi aí alvo dessa investigação depois de ter sido acusado de incitar a violência, depois de comemorar aí o fim do sequestro de um ônibus na Ponte de Niterói, que a gente lembra, né, que foi um caso polêmico aí em agosto do ano passado, depois também que o criminoso foi baleado por um atirador de elite. Agora, o que uma fonte da Polícia Federal confirmou para a gente é que, na verdade, ele prestou depoimento a respeito do suposto envolvimento dele em contratos regulares com a saúde, na área da saúde, aí durante esse período de pandemia. Essa investigação aponta que há um contrato irregular de mais de 830 milhões de reais entre a organização social e ABAS e o governo do Rio. Yasmin. Obrigada pelas informações, Clara.
E a Polícia Civil encontrou um furto de energia no prédio onde funciona a sede da Prefeitura de Iguapimirim, na região metropolitana do Rio. Os policiais prenderam o administrador do prédio em flagrante. E no local fica o gabinete do prefeito Joselito Pereira de Oliveira e outras secretarias da cidade. De acordo com a concessionária Enel, a Prefeitura acumulou uma dívida de mais de 4 milhões de reais em energia elétrica só nos últimos 90 dias. Nós procuramos a Prefeitura de Iguapimirim, que ainda não se pronunciou. E o nosso primeiro intervalo chegou, mas fica aí porque passa rápido. E na volta, Hospital do Estado em Volta Redonda, que é referência em coronavírus, reabre, mas ainda com baixa capacidade. E o fechamento aconteceu por falta de verba. E o estado ultrapassou a marca de 11 mil mortes por coronavírus. Segundo o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, são 11.115 óbitos. E falando na escalada dos casos de Covid-19, o principal hospital de referência no tratamento da doença no interior do estado, que estava fechado, voltou a receber os pacientes hoje. O Hospital Regional Zilda Arnes, em Volta Redonda, estava sem receber pacientes há 2 semanas, devido a uma dívida do governo do estado com a organização social que administra a unidade. Para tentar resolver o problema, o governo do estado autorizou o repasse de quase 3 milhões de reais para a OS, que administra a unidade, voltar a receber pacientes. A quantia foi o suficiente apenas para abrir 40 leitos. Mais 20 milhões de reais estão em processo de liberação para que a retomada total do atendimento seja possível. A reabertura parcial da unidade fez com que comerciantes de Volta Redonda pedissem a volta das medidas de flexibilização do isolamento social, que foram suspensas devido ao risco de falta de leitos na cidade. Queremos trabalhar! Queremos trabalhar! Por determinação da Justiça, para o comércio reabrir, o município tem que manter a taxa de ocupação hospitalar abaixo de 50%. Para cumprir a meta, o município vai usar 10 leitos que foram cedidos por uma unidade particular de saúde e ainda transferir 8 pacientes da rede municipal para o Hospital Zilda Arnes. Esses equipamentos serão transferidos para a nossa rede, eles não serão pagos, e como forma de aumentar a nossa capacidade de atendimento. Atenção, se a partir da manifestação da nossa Procuradoria, com a manifestação positiva do Ministério Público e a sentença judicial do juiz, nós podemos, talvez, antecipar a abertura do comércio. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou novas medidas de flexibilização nessa retomada gradual das atividades, ao mesmo tempo em que a Defensoria Pública e o Ministério Público pedem a volta das restrições. Vamos falar com a Clara de novo, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Oi, Clara, a quem esses órgãos recorreram dessa vez? Isso, Yasmin. Dessa vez, o Ministério Público e a Defensoria Pública recorreram ao Supremo Tribunal Federal. Eles encaminharam uma petição pedindo para que a Corte analise aí o pedido de derrubada da autorização da Justiça do Rio, que autorizou a continuidade, o prosseguimento aí do plano de flexibilização do Estado e também da cidade do Rio. O que eles alegam é que nem a Prefeitura da cidade do Rio, nem o governo do Estado apresentaram um relatório científico aí, dando segurança da continuidade desse plano aí de relaxamento. E aí o que eles anexaram junto à petição foram provas da superlotação dos bares, restaurantes durante o final de semana, principalmente no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, como a gente já viu aí durante toda essa semana, imagens impressionantes de superlotação nesses bares. E o que eles confirmam também é que há provas contundentes de que não teve um planejamento e não há uma fiscalização adequada para dar continuidade aí com segurança para a população do Rio de Janeiro, Yasmin. Clara, e mesmo com esse pedido na Justiça, a Prefeitura anunciou aí mais reaberturas, né? Então, conta pra gente o que já está funcionando a partir de amanhã. Pois é, Yasmin, durante a coletiva que aconteceu hoje, Marcelo Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, deu continuidade ao início aí da fase 3B do plano de flexibilização da cidade. Então, a partir de amanhã, o que vai mudar, o que está autorizado, né? É a abertura dos shoppings, né, que já estavam abertos, mas com funcionamento aí até 8 horas da noite, mas agora está autorizado a funcionar até 10 horas da noite. Vai poder funcionar também feiras de artesanatos e abertura também de quadras esportivas e clubes, mas é claro, sem aglomeração e sem a prática de esportes de forma coletiva. E falando em esportes, o que o Crivella
ela voltou atrás e informou durante a coletiva que não vai autorizar a abertura que era esperada do público para a presença nos estádios, né, durante os jogos, que ele estava prevendo que pudesse voltar o público a assistir, mas não vai voltar porque ele alega que o Conselho Científico teve uma reunião aí ontem e não teve essa autorização. O que ele voltou atrás também foi a questão da praia, mas os parques vão reabrir, como a gente vai ver agora na matéria da Mariana Procópio. A cidade maravilhosa é também uma das que tem a maior área de floresta urbana do mundo. Por isso, a reabertura dos parques no Rio de Janeiro era aguardada com ansiedade e foi celebrada aos pés do Cristo Redentor, que fica no Parque Nacional da Tijuca, o mais visitado do país. O monumento continua fechado ao público, mas o ciclismo e a caminhada agora estão liberados. O uso de máscara é obrigatório e a circulação de carros proibida. Agora é a festa, é a brincadeira, subir e descer, subir e descer. Nessa fase de reabertura dos parques, cachoeiras e mirantes seguem interditados para evitar aglomerações. Mas já nesse primeiro dia, houve muito desrespeito às regras, como a gente pode ver aqui. Sem fiscalização, os próprios frequentadores chamavam a atenção de quem descumpria as regras. A educação e a conscientização de todos é fundamental. Eu não posso ter o egoísmo de achar que eu tenho o direito de burlar uma regra que está ali com o cartaz dando instrução e com a faixa interditada. No Jardim Botânico, que também reabriu nesta quinta, as visitas serão agendadas. Através do site do Jardim Botânico, onde o visitante tem que dizer o dia e o horário em que ele vai visitar o jardim. E nesse momento, a gente restringe ao número máximo de 60 visitantes por hora. Já nas praias, nada de se esticar na areia. Aliás, a partir deste fim de semana, quem for flagrado pegando sol na areia será multado em R$ 107. Serão multados, não pode, é crime de desobediência. Nos locais onde a máscara não é possível, que são as praias, pelo calor, pela atividade do mergulho, esses locais tendem a ficar para depois, quem sabe, para depois da vacina. Ou, quem sabe, no momento em que a gente tenha um nível de contaminação próximo a zero. E o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, teve a prisão preventiva convertida em domiciliar pelo Superior Tribunal de Justiça. E quem traz os detalhes para a gente é a Marcele Setúbal. O benefício foi concedido pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha. Essa decisão levou em consideração o estado de saúde de Fabrício Queiroz. Ele, inclusive, já fez um tratamento contra um câncer. Saindo daqui do presídio de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, ele deve seguir direto para a casa que a defesa dele registrou no STJ, que fica no bairro da Taquara, também na zona oeste da cidade. Para isso, a Secretaria de Administração Penitenciária precisa ser notificada. Último intervalo e na volta tem futebol. Fluminense vence Taça Rio e agora tem mais 2 jogos pela frente contra o Flamengo pela disputa do título do estadual. Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é Desirê Brant da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Uma frente fria avança pela costa do sudeste, trata-se de um sistema muito fraquinho de chuva, então aumenta a nebulosidade, faz a semana terminar com um tempo mais nublado, um pouquinho de chuva fraca e diminui a temperatura. Mas no fim de semana, essa frente fria vai embora, o sol volta a aparecer e aí volta a esquentar no Rio. Agora vamos às temperaturas. A sexta-feira ainda encerra a semana com tempo nublado, um pouco de chuva no Rio de Janeiro e a temperatura que não sobe muito. A máxima prevista é de 24 graus. Mas no fim de semana o sol aparece e vai fazer calor durante as tardes. As máximas vão ficar em torno dos 29 graus no sábado e no domingo também. E depois de um dia movimentado nos bastidores, o Fluminense venceu o Flamengo e conquistou a Taça Rio. Vamos ver como foi a partida. A decisão começou fora dos gramados. Durante toda a semana, a briga pela transmissão da partida deu o que falar. Televisionada na Flu TV, a final da Taça Rio bateu recorde. Mais de 3 milhões de pessoas acessaram a plataforma. Dentro das 4 linhas,
um Fluminense disposto a encarar o favoritismo do rival. Logo no primeiro tempo, Gilberto aproveitou a sobra na área e abriu o placar. O empate do Flamengo só aconteceu no segundo tempo. Quando Jorge Jesus apostou na lei do ex, Pedro só precisou de 2 minutos em campo para deixar tudo igual. Placar final 1-1. O título do turno foi decidido nos pênaltis. O Fluminense converteu 3 vezes. Já o Fla só balançou as redes em 2 cobranças. Quando o Muriel parou Rafinha, o título ficou nas mãos do goleiro. A gente sempre acreditou, né? A gente dedica esse título aí a todas as pessoas, né? Até aqui, o Fluminense foi o único time a vencer o Flamengo nessa temporada. Em 3 confrontos, uma vitória para cada lado e um empate. Agora as equipes se enfrentam mais 2 vezes para decidir o Campeonato Carioca. O primeiro jogo acontece já neste domingo e pelo menos até lá os rubro-negros vão precisar escutar as brincadeiras na rua. Eles sumiram, não vi nenhum flamenguista, só foram poucos que passaram por aqui. Eu dei a forra neles, né? Gritei, falei que eles estão em outro patamar e perderam pra gente. Tô até rouco, muito rouco hoje. E a gente encerra o Jornal do Rio com essa onça parda que foi flagrada andando numa rua ali de Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio. O animal, também conhecido como puma, não aparecia em áreas urbanas do Rio desde 1936. Na semana passada, uma câmera de segurança do sítio Burle Marx flagrou essa visita inesperada em frente a uma cerca da propriedade. O felino saiu de áreas preservadas da Mata Atlântica, próximo ali a essa região. E assim, a gente encerra o Jornal do Rio de hoje. Obrigada pela companhia e até amanhã. Thank you.